Fala pessoal, tudo bem? Preparei hoje aqui para vocês uma apresentação, então trazendo um resumo do mercado automotivo brasileiro, agora com o fechamento dos dados relativos ao primeiro semestre de 2024, obviamente também contemplando aí o saldo do mês de junho. Então vamos começando aqui, né, falando do acumulado então dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, o que já começa aqui com uma excelente notícia, uma vez que ultrapassamos então nos 6 primeiros meses de 2024 a marca aqui de 1 milhão, né, de unidades vendidas, isolando, né, essa segmentação aqui de mercado. Isso representa aí, portanto, né, um aumento de 15,2%, uma excelente notícia. Já levando em conta o mercado como um todo, então adicionando aí caminhões, ônibus, motos, implementos rodoviários, o mercado encerrou agora, né, o primeiro semestre de 2024 com 2.187.886 emplacamentos, portanto aí uma alta de 16,3% em relação ao mesmo período aqui de 2023, o que denota aí uma recuperação interessante aqui do mercado automotivo brasileiro. Falando um pouquinho das marcas aqui, né, da participação de mercado também aqui no acumulado, então de janeiro até junho, merece destaque aqui a Fiat, né, que lidera então o mercado automotivo brasileiro, somando aqui automóveis e comerciais leves. A marca italiana registra então aí uma participação de quase 20,5% aqui de market share. Ela é seguida pela Volkswagen com 15,5% e a Chevrolet aí com 13,1%. Vale salientar, né, que a BYD então vai consolidando a sua posição como a 10ª principal marca aqui do mercado brasileiro, né, com a participação de mercado de 3%. Ela caminha aí, né, para a próxima aí marca que ela pode superar é a Honda, que hoje detém aqui 3,5% de participação de mercado, mas pelo menos por enquanto, né, o intervalo aqui das marcas segue com uma boa margem aí entre elas, né, mas merece destaque que o avanço considerável da BYD em nosso país. Falando um pouquinho agora dos emplacamentos específicos aqui para o mês de junho, vale salientar a excelente notícia aqui de uma troca então aí no topo do ranking. O Hyundai HB20 então foi o veículo mais emplacado em junho, com 9.760 unidades vendidas. Logo em seguida ficou aí o Volkswagen Polo, né, com 9.683 emplacamentos, e logo após o Chevrolet Onix aqui com 8.852 unidades vendidas, né. Coloquei aqui um sinalzinho vermelho aqui para a estrada, né, uma vez que ela apresentou em junho uma queda considerável nos emplacamentos, né, ficando aí, portanto, em quarto lugar, né, melhor dizendo aqui, nos emplacamentos em junho, a estrada que costumeiramente liderava, né, o ranking de vendas aqui do país, mas de qualquer forma esse volume aqui de 7.551 emplacamentos para a picape compacta ainda é muito bom. No mês passado, então, no segmento aqui de SUVs, né, o Volkswagen T-Cross, o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta, eles travaram aí uma interessante batalha, né, com os emplacamentos aqui gravitando em 5.900 unidades, né, deixei esse destaque aqui, porque uma vez que esse trio, então, está travando aí uma interessante batalha aqui pela liderança aqui, né, nessa categoria que é mais competitiva hoje em dia aqui no Brasil. No segmento de picapes, sem muita surpresa, né, a Toro liderando entre as picapes intermediárias e também a Toyota Hilux aqui sendo a picape média mais vendida aqui no mercado brasileiro em junho, né, com uma boa margem aqui em relação à Ranger e também a S10 dentro da categoria de picapes médias. Avançando então agora aqui para os resultados do acumulado, então até junho, portanto aí do primeiro semestre de 2024, então o Volkswagen Polo consolidou aí na sua liderança do mercado automotivo brasileiro com 57.862 emplacamentos, seguido bem de perto pela Fiat Strada, totalizando aí 56.597 unidades que chegaram às ruas brasileiras ao longo aqui do primeiro semestre de 2024. Já no segmento de SUVs, o Volkswagen T-Cross manteve aí a dianteira, né, com 31 mil emplacamentos, um pouquinho acima disso, seguido aí pelo Hyundai Creta, né, bem de perto, com volume aí, de cerca de 30 mil unidades. Eu coloquei aqui um sinal vermelho, né, para apresentar então aqui, comentar com vocês, né, a queda nas vendas do Jeep Compass, né, o modelo somou aí pouco mais de 22 mil emplacamentos de janeiro até junho,
talvez isso significa, né, que o Compass está cada vez mais ameaçado por SUVs aí, intermediários e até mesmo médios, né, principalmente os SUVs de marcas chinesas, produtos aí como o BYD Song Plus, também os modelos da GWM, né, no caso aí da gama Aval H6, elas mexeram consideravelmente com o segmento aí de SUVs de porte intermediário a porte médio aqui no Brasil. Isso a gente já nota aqui nos emplacamentos do Jeep Compass. Marquei também aqui um sinal de alerta para o Fiat Fastback, né, que está longe aí de ameaçar os SUVs compactos mais vendidos aqui no mercado brasileiro, né? O Fastback que somou então aí pouco mais de 21 mil unidades vendidas no primeiro semestre aqui de 2024, né? A Toro também liderou então aí entre as picapes intermediárias e a Hilux também foi a picape média mais vendida aqui no primeiro semestre de 2024, com um pouco mais de 22 mil emplacamentos, mantendo aí a sua superioridade em termos de volume de vendas, né, sobre a Ford Ranger e também a Chevrolet S10. Avançando aqui agora, né, para a parte final ali, né, do ranking de vendas, né, merece destaque aqui, deixei com uma marcação positiva, né, o avanço no volume de emplacamentos aqui do BYD Dolphin Mini. O modelo chegou efetivamente ao mercado brasileiro aqui, né, de forma plena há pouco tempo, entre os meses aí de março, abril, mas já acumula aqui mais de 9 mil emplacamentos, né? Então um feito bem considerável aí do hatch subcompacto elétrico. Eu marquei aqui um sinal de alerta, né, uma flechinha aqui amarela para o Renault Kwid, uma vez que o crossover aqui da marca francesa, ele chegou ao mercado em uma época parecida com a do BYD Dolphin Mini, mas pelo menos, né, por enquanto, apesar do seu bom propósito, custo-benefício agressivo e a mecânica também bem eficiente, o modelo soma, né, apenas 5.191 emplacamentos aqui nos 6 primeiros meses do ano, né? Vale salientar que a Renault teve um problema ali com greve, né, algumas paralisações, o que certamente prejudicou a fabricação do Kardian, mas vamos acompanhar aqui o modelo de perto, né, para ver se o Kardian recupera ou ganha mais espaço aqui no mercado brasileiro. Eu deixei aqui também um sinal de alerta, aí sim, uma flechinha aqui vermelha, mais preocupante, envolvendo o Honda ZR-V, né? Então, de fato, aí, o modelo que a marca japonesa colocou aqui em nosso mercado para rivalizar com o Toyota Corolla Cross, também aí com o Jeep Compass, o modelo de fato está longe de conquistar aí o público brasileiro, né? Somando apenas 2.780 unidades vendidas de janeiro até junho deste ano, né? O Honda ZR-V que entra então aí no seu primeiro ano cheio aqui no Brasil, mas de fato ele tem um preço ali um pouco acima dos concorrentes, apesar da Honda já sinalizar um certo reposicionamento de mercado aqui para o ZR-V. De fato, o modelo, pelo menos por enquanto, não está caindo aí no gosto aqui do público brasileiro. Falando um pouquinho aqui da participação por motorização, né? Então até junho aí deste ano, então de fato a presença aqui do propulsor 1.0 ele lidera, né, as vendas aqui no mercado brasileiro, porque a gente tem também, além dos produtos aí com motor 1.0 aspirado, o propulsor 1.0 turbo, né, então aí com sobrealimentação, em alguns casos também com injeção direta, ele é cada vez mais utilizado, principalmente aí em sedãs compactos, SUVs compactos também. Então, de fato, a participação aqui da motorização 1.0 ainda é bem relevante aqui no mercado brasileiro, quase empata aí quando a gente leva em conta, né, a participação de mercado aí de propulsores de 1 até 2 litros de deslocamento. Avançando então aqui, né, para o segmento de hatches pequenos, eu gostaria de destacar, né, a aceitação cada vez maior dos elétricos aí da BYD, tanto do Dolphin Mini, que a gente já comentou, mas também aqui do Dolphin, né, então a dupla aí de elétricos da BYD, ela já supera o City Hatchback, né, está prestes a ameaçar, né, o posicionamento de mercado aqui do Peugeot 208, quem sabe até do Citroën C3, né, então de fato os modelos elétricos aí da BYD, os compactos de entrada, fazendo muito sucesso aqui no mercado brasileiro. Avançando agora aqui para o segmento de sedãs compactos, né? Então, sem muita surpresa, o Chevrolet Onix Plus
mantém aqui a dianteira, né, com um pouco mais de 29 mil, quase 30 mil emplacamentos no acumulado de janeiro a junho de 2024. Ele é seguido aí pelo Fiat Cronos, né, com um pouco mais de 16 mil unidades vendidas, né, o Cronos que reconquistou uma boa participação de mercado graças a alguns reposicionamentos da Fiat, a chegada também da opção do câmbio automático CVT, tudo isso fez muito bem aqui ao sedã compacto da Fiat. E fechando aqui na terceira posição do ranking de sedãs compactos mais vendidos aqui no Brasil, aparece aqui o Volkswagen Virtus, né, com quase 15 mil emplacamentos no acumulado de 2024. De fato, o Virtus que também ganhou um bom reposicionamento aí da Volkswagen, né, recentemente, trazendo então aí um bom conteúdo de itens de série, o Virtus que se destaca pela cabine espaçosa e também o ótimo porta-malas. Deixei aqui um sinal de alerta, né, para a questão das vendas aqui do Honda City e do Nissan Versa. No caso do Nissan, registrou aí pouco menos, né, de 6 mil unidades emplacadas no primeiro semestre aqui de 2024. Já o Honda City foi a escolha de 6.200 consumidores. De fato, os modelos aí de marcas japonesas, né, estão patinando aqui no mercado brasileiro. Seguindo aqui então para a categoria de sedãs médios, de fato sem surpresa, né, o Toyota Corolla lidera aqui no acumulado do ano, com mais de 16.500 emplacamentos. Gostaria de destacar aqui também outro modelo da BYD, no caso aqui o Seal, né, que nos 6 primeiros meses aqui de 2024 foi a escolha então de 2.193 consumidores. O Seal, que mesmo sendo o modelo mais caro, gravitando aí na faixa de 300 mil reais, ele quase está emplacando o mesmo que o Sentra aqui no Brasil e já superou, né, as vendas aqui do Volkswagen Jetta, também do Honda Civic, né? Então, de fato, o brasileiro gostando bastante aí dos elétricos da BYD, tanto na categoria de hatches compactos, subcompactos, quanto também aqui entre os sedãs de maior porte. Já avançando aqui para os sedãs premium, né? Então, sem muita surpresa, o BMW Série 3 continua na dianteira desse segmento aqui no Brasil, acumulando aí 2.083 emplacamentos aqui no país, somando aí todas as suas versões, ficando aí, portanto, bem à frente do Mercedes-Benz Classe C, que foi a escolha aqui de 584 consumidores. De fato, a produção nacional aqui do BMW Série 3 favorece muito aí o modelo da marca alemã. Agora chegando aqui na categoria de SUVs, né? Então a mais importante aqui no mercado brasileiro, apenas repassando aqui com vocês os números, né? Então o Volkswagen T-Cross registra aqui no acumulado de janeiro até junho 31.519 emplacamentos, seguido aí de perto pelo Hyundai Creta, né? Com 30.531 unidades vendidas ao longo aqui dos 6 primeiros meses de 2024. Alternando ali, né, na terceira posição está o Chevrolet Tracker e o Nissan Kicks, na faixa aí de 28 mil emplacamentos, então uma disputa bem interessante aqui na categoria. De qualquer forma, né, apesar dos números um pouquinho em queda aqui do Compass, ele ainda segue na dianteira na categoria de SUVs intermediários, né, com um pouco mais de 22 mil emplacamentos, quase ali com Corolla Cross chegando bem perto aí do modelo, né, com 21.844 emplacamentos. O Song Plus, então, aqui também merece destaque, né, no segmento de SUVs médios, propriamente ditos, aí com também propulsão híbrida plug-in, o BYD Song Plus, que somou mais de 10 mil unidades emplacadas, então, no primeiro semestre aqui de 2024. Já o Tiggo 7, né, graças aí ao sucesso comercial da versão Sport, que gravita aí nos 134 mil reais, ele está crescendo consideravelmente, né, no volume de emplacamentos, um aumento aqui de 1.600 para 1.800 unidades vendidas entre maio e junho, né, o modelo aproxima-se aí de 9.500 emplacamentos aqui no mercado brasileiro. Mais uma vez, né, apenas mostrando aqui os dados aqui do ZRV, né, que foi a escolha de apenas 341 consumidores agora em junho, né? Então, de fato, o modelo aí da Honda fica atrás até de modelos que não são conhecidos pelo seu alto volume de vendas, como é o caso do Eclipse Cross, também aqui o Volkswagen Taos, né? Então, a Honda aí devendo um modelo mais competitivo no segmento acima dos SUVs compactos. Avançando então aqui, né, para um saldo final aqui das vendas por segmento, então no acumulado de 2024 a categoria de SUVs segue aqui dominando praticamente metade do mercado automotivo brasileiro, seguida de perto aí pelos hatches
de entrada, também hatches compactos e também os sedãs, né, que ainda seguem aqui, né, com uma participação relevante aqui no país. E agora eu separo aqui para vocês, né, um resumo de como ficou a distribuição entre a venda direta e a venda a varejo no acumulado aqui de 2024, quando a gente isola então a categoria de automóveis, a participação então da venda varejo, né, para o consumidor pessoa física convencional, ela beira ali os 58%, enquanto a venda direta, no caso reunindo aí o público PCD, por exemplo, né, além de outros segmentos, né, ela responde aqui por 42% do volume de automóveis vendidos no acumulado de janeiro até junho de 2024. Já do segmento de comerciais leves, aí sim, né, a venda direta naturalmente tem uma relevância maior, com quase 61%, contra quase 40% aqui da venda a varejo. E já caminhando aqui para o fim do nosso conteúdo, eu trago aqui também um resumo da venda direta, né, no acumulado do ano. Então, no caso, a gente observa como essa forma de aquisição é muito relevante aqui para os emplacamentos do polo, né, a venda direta que reúne aí também frotistas, locadoras, né, o segmento corporativo. Então, de fato, a Volkswagen provavelmente com uma campanha mais agressiva junto a essa faixa comercial. Na Fiat Strada também, né, até por ser um veículo comercial, tem uma participação destacada aqui, né, das vendas diretas. E além do Polo, né, o Argo, o Mobi, aqui o HB20 e o Renault Kwid, né, modelos aí mais geralmente ligados aí ao uso por frotistas, nesses modelos também aqui com uma participação bem relevante das vendas diretas, né, no seu volume aqui de emplacamentos. Já falando um pouco da venda varejo, né, também aqui para o acumulado do ano, então de fato essa análise aqui tende a apresentar os veículos que são mais desejados ali pelo consumidor comum, né? Então de fato aqui a gente nota, né, um destaque aqui para o Hyundai Creta, que além de ser o SUV, né, mais vendido nessa modalidade aqui de aquisição para o público pessoa física convencional, né, é o SUV então que lidera, né, esse tipo de compra. Em seguida aparece aqui o Onix, né, e também o Hyundai HB20 entre os carros de passeio que com boa aceitação do público em geral, assim como também o Honda HR-V, né. Também na venda varejo a Estrada tem um número considerável aqui de emplacamentos, assim como a Hilux e a Toro aqui no segmento de picapes. Então, com isso, chegamos aqui ao fim do nosso conteúdo, né, trazendo então um resumo aqui do mercado automotivo ao longo do primeiro semestre de 2024. Espero que as informações tenham sido úteis para você. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!